Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema é o que fazer quando não sabemos o que fazer. Parece meio contraditório, mas eu quero pensar com você sobre este tema. O que fazer quando não sabemos o que fazer. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração. Ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção, culto de oração. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem às 20 horas nos lares. Esses grupos reúnem-se com a finalidade de estar estudando as Sagradas Escrituras, de estar também orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós reunimos no culto de adoração. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre este tema. Quando não sabemos o que fazer. O que fazer? Eu quero ler aqui um versículo que encontra em 2 Crônica 20, verso 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse verso que eu leio aqui está dentro de um contexto de guerra, onde o rei Josafá, que era o rei do reino de Judá, ele era um homem fiel, um homem justo. Mesmo com toda a sua fidelidade, o inimigo, as nações confederadas, vizinhas, elas macumunaram contra o reino de Judá e tramaram para destruir. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que nós, mesmo sendo fiel a Deus, não estamos imunes aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. A nossa fidelidade não nos imuniza contra as tentações, contra as investidas do diabo. E pode ser que, em algumas situações, o inimigo vai atacar muito mais. Porque o diabo não está importando com aquela pessoa que está mergulhado lá no antro do pecado. Porque aquela pessoa já é dela mesma. Mas sempre que alguém que quer fazer o bem, ele é tentado para colocar em xeque se realmente ele está, Deus permite isso. O rei Josafá era um homem que tinha feito coisas extraordinárias, um homem dedicado a Deus, mas a Bíblia diz aqui no verso 1 deste capítulo 20 de 2 Crônica, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Exotamar e em Engedi. Então o rei Josafá recebe essa notícia. E esse versículo que eu li, o versículo 12, está dentro de uma oração que dirige ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele falou assim: eu estou com medo. Josafá estava com medo, por isso ele convocou todo Judá para estar ali diante do templo, para orar, para jejuar, consagrar, para buscar a Deus uma solução, porque ele não sabia o que fazer. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia o que fazer. Por isso que eu estou pensando com você, o que fazer quando não sabemos o que fazer. E aí eu estou dizendo para você que esse homem
não sabia o que fazer, o que ele fez? Se lançou aos pés de Deus, consagrando e buscando a Deus. Se eu não sei o que fazer, eu não posso sair abruptamente tomando decisões. A Bíblia diz que esse homem, ele ficou com tanto medo, o rei. E ele não podia enfrentar porque era uma multidão que se levantou contra o rei, contra o seu povo. E ele clama a Deus, começa a orar o povo ali. De repente levanta alguém lá da multidão. Levanta lá alguém da multidão. Deus usa alguém da multidão e traz uma resposta. E aí nós vamos ler isso no versículo 14 deste mesmo capítulo, que diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Verso 15 diz assim: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Esse homem não sabia o que fazer. E agora ele convoca o povo e fala com Deus: Deus, tem misericórdia de nós. Este povo que macumunaram contra nós são aqueles que, quando o povo de Israel saiu do Egito, não pôde passar na terra deles. E agora eles estão pagando o bem com o mal. Ó Deus, lembra de que tu prometeste dar essa terra para nós. E agora eles vêm em grande multidão, manifestam o seu poder. Deus então levanta alguém. Que cena, né? Vamos imaginar que você está numa situação difícil assim. E aí você reúne a sua família. Vamos buscar a Deus. Deus levanta alguém da sua família. Levanta alguém ali. Ou envia alguém para dizer: olha, deixa comigo. Eu vou pleitear a sua causa. Eu vou resolver. E a Bíblia diz que esse homem, né, foi surpreendido. Porque eles vieram assim, de uma hora para outra. E acontece conosco em algumas situações que não temos como, né, ter meios de contra-atacar. No caso de Josafá, ele não teve como fazer um planejamento para enfrentar os seus inimigos. Ele não teve meio de resolver aquilo. Surgiu aqueles seus inimigos de uma hora para outra. Quem sabe você que está me assistindo. O curso da sua vida estava normal. Tudo bem com a sua família. Tudo bem nas suas finanças. Tudo bem com a sua saúde. E de repente um diagnóstico, de repente um problema com o filho, de repente um problema com o cônjuge, de repente uma questão do desemprego bate a porta e você não teve como planejar. E você sabe que precisa de tomar atitudes práticas de imediato. Mas o que fazer quando não sabemos o que fazer? Nós estamos aqui para dizer: faça como Josafá. Ele convoca todos os seus e ali começa a buscar a Deus, tem misericórdia. Ele decretou uma consagração, um jejum: Senhor, tem misericórdia. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão em Ti. Olha aqui, que coisa. Em outras palavras, se não vier o socorro do Senhor, nós não esperamos em outro lugar. Nós não iremos fazer aliança com os demais povos vizinhos nossos, não. A nossa aliança está firmada no Senhor. Querido, você que está me assistindo, você não tem que fazer aliança com o traficante
que ameaçou o seu filho de morte. Ah, eu vou lá ceder. Não, você tem que lançar diante de Deus e começar a orar. E falar: Deus, o meu filho está ameaçado. E se o Senhor não intervir, vai acontecer tudo isso que ele está falando. Eles vão matar o meu filho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho. O que eu tenho é o Senhor. Quem sabe você está vivendo uma dificuldade com o seu cônjuge. E foi exposto e é fático aquilo que ele está dizendo. Mas se uma questão da saúde, você precisa lançar diante de Deus. E falar: Deus, os meus olhos estão em Ti. Agora precisa de ser realista, querido. Esse homem conhecia Deus. Há uma diferença entre a pessoa que serve a Deus e que não serve. Porque aquela pessoa que não conhece o Deus Todo-Poderoso, quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele vai lá e contrata uma outra pessoa para matar o outro. Quando ele se sente traído, ele vai lá para o barzinho beber, encher a cara, para apagar as suas mágoas, as suas traições na bebida. Ou então pensa em dar cabo da vida, quer suicidar, morrer. Porque quando essas situações, e aí você, eu não sei o que fazer. Hoje eu estou aqui para te dizer, quando não sabemos o que fazer, nós precisamos de nos lançar diante do Senhor. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Parece contraditório, mas o que fazer é lançar diante de Deus. Fala: Deus, me dá uma direção. E a Bíblia diz que o profeta foi levantado ali, por amor àquele povo, por amor ao clamor, em resposta à oração. Olha, vocês não têm que lutar com essa peleja, deixa comigo. E a Bíblia diz que esse povo, no verso 23, diz assim: porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir, para destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros para se destruir. Ou seja, Deus fez com que eles entrassem em conflito. Aqueles que aliançaram para destruir o povo de Deus, eles entraram em conflito entre si e mataram, se destruíram. Foram totalmente destruídos. Então você que está me assistindo, presta atenção, estou me dirigindo a você. Você, quem sabe, está vivendo uma situação que eu não sei o que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Reúne os seus e vai para diante de Deus. Leia essa passagem, humilha diante de Deus. Senhor, tem misericórdia. Deus vai apontar uma porta. Vai apontar uma direção. Nesse caso aqui, Deus julgou a causa. Falou assim: deixa comigo. Eu vou mostrar a essas pessoas o que faz. E eles se destruíram. E o que aconteceu? Israel ficou com a riqueza deles. Ou melhor, Judá ficou com a riqueza deles. No verso 25, diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que poderiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Então aqueles que macumunaram, aqueles que tramaram, eles deixaram lá os bois, os camelos, os animais de guerra, tudo, e ficou, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, se você crê em Deus, no Deus de Josafá, o Deus que é todo-poderoso, se você crer no nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é poderoso para reverter essa situação, e o resultado será um resultado de bênção. Ao invés de você entrar por outro caminho, o caminho da aliança com
com os povos errados ali, não. Ele buscou a Deus. Você não tem que fazer aliança, você não tem que chamar ninguém para julgar isso, você tem que chamar a Deus. E Deus vai direcionar e você vai ter a vitória, porque maior é Deus, maior é o Deus Todo-Poderoso. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Lança diante do Senhor e espera a resposta, a direção dele. E você será bem-sucedido, tal qual este povo aqui. Eles ficaram com a riqueza daquele povo que tramaram. Quem sabe Deus tem algo a fazer através dessa dificuldade, através dessa tragédia. Ele vai usar essa tragédia para que o nome dele seja exaltado na sua vida, porque você confiou, os seus olhos estão postos no Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, eu me dirijo a Ti agora em oração e rogo por este telespectador. Abençoa essa pessoa, direciona, guia, de maneira tal que ela possa ter uma experiência com o Senhor, porque ela está afligida e aflita. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça em nome de Jesus, porque ela clama por Ti. E eu estou nesse instante clamando ao Senhor. Abre as portas, direciona, guia, glorifica o Teu nome nesse episódio, o nome do Teu Filho Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.